pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, teve uma moça que me fez uma pergunta muito interessante. Ela queria saber como é que a gente pode diferenciar o criar expectativas sobre algo com pensar positivo, né? Com ser uma pessoa otimista. Eu acho que esse é um ponto bem interessante, assim, porque quando a gente cria expectativa sobre algo, em geral, é porque a gente não está percebendo esse algo. Então a gente está iludido com aquilo. A gente não está lúcido, não está perceptivo. E outra coisa, essa ideia de pensar positivo é uma ideia que eu não gosto muito, não. Porque do jeito como foi incorporado na nossa sociedade, dá a impressão que para alguma coisa funcionar, a gente tem que ficar lá no cabeção, né? Pensando. Eu já prefiro fazer uma meditação e após a meditação fazer uma cocriação em estado meditativo. Aí eu faço essa cocriação e eu solto para o universo, eu não fico pensando sobre aquilo, porque eu sinto que se eu fico pensando toda hora sobre aquilo, existe mais chance de eu criar uma ansiedade e de eu atrapalhar o processo de concretização daquilo que eu quero. Então eu faço, eu medito. Para quem não sabe meditar, a gente tem um link aqui na descrição do vídeo ensinando a meditar. É um link da Monja Coen que ensina bem assim o passo a passo para quem não sabe nada de meditação, tá? Então assim, eu silencio o meu ego, eu olho para dentro, eu medito, me conecto com o meu centro. Depois da meditação, aí eu vou fazer a cocriação. Aí eu faço uma cocriação completamente consciente. Eu não estou focada em desejos do ego, eu estou conectada com o meu ser. E essa é a grande diferença entre pensamento positivo e cocriação em estado meditativo, a meu ver. Porque muitas vezes as pessoas falam que estão fazendo pensamento positivo e na verdade elas estão simplesmente dando vazão para os desejos do ego. Então a pessoa, por exemplo, ela quer passar num concurso público. Muitas vezes esse não é um desejo da alma dela, por exemplo, às vezes é um desejo do ego. Ela aprendeu com a mãe ou com o pai dela que isso que vai dar estabilidade para a vida dela, mas não é uma coisa que realiza a alma. Então ela fica lá se imaginando, passando no concurso e tudo acontecendo de acordo com o ego. Só que quem falou que passar no concurso é o certo para ela, né? Então esse que é o diferencial. Quando você cocria em estado meditativo, você está completamente alinhado com o seu ser. Então você consegue cocriar coisas que não são desejos do ego, são necessidades do ser. Então você vai ao encontro da sua alma porque você está alinhado. Aí aquilo que você cocria vem da essência, entende? Depois você solta para o universo, você não fica ali pensando, você não fica em cima daquilo. Então, na verdade, eu acho que criar expectativa em relação a alguma coisa e ficar pensando positivo, muitas vezes pode até ser algo meio parecido, dependendo do nível de consciência de quem faz. Às vezes a pessoa fica, né? Não, porque eu quero isso, porque eu tenho que ser positiva, eu tenho que ser positiva. E fica muito na mente, né? Fica muito na concentração ali. Eu quero. Isso tudo vem do ego, gente. Então o que a gente tem que fazer? Silenciar. Parar tudo. Começou eu quero é uma coisa que vem do ego, não vem do ser, né? Então você para, você silencia, você olha para dentro. Quando você está em estado meditativo, você começa a ter uma série de insights. Você começa a ter ideias que geralmente você não tem quando você está no seu estado normal, no dia a dia ali mecânico. Mas quando você traz consciência para a situação, aí você fica de fato alinhado com o seu ser. E aí você começa a ter ideias, a sua criatividade começa a fluir, você nem sabe de onde vem tudo aquilo. Isso acontece muito comigo. Às vezes eu gravo um vídeo, né, aqui, aí depois eu vou ver e falo, não, mas de onde eu tirei isso? Eu falo, como assim? Mas de onde surgiu? Eu aprendo comigo mesma. Às vezes eu pego um vídeo antigo, assim,
e eu começo a assistir como uma espectadora de mim mesma, eu falo, não, mas que foda isso aí que eu falei, de onde veio? Veio de uma fonte que eu nem sei o que é. Né? É muito interessante isso, como toda a sabedoria do universo, ela está em todos nós, gente. Todos nós podemos acessar a sabedoria universal, o conhecimento. A gente às vezes acha que tem que ler isso, tem que ler aquilo, tem que aprender, tem que se certificar, tem que ter diploma. Tudo bem, isso dá uma segurança pro ego. Mas quando a gente silencia, a gente olha pra dentro, a gente tem todas as respostas. Tá tudo ali pronto, a sabedoria universal tá na gente. A gente não precisa buscar respostas fora. Como fala o Osho, a verdade ela não tá num livro que a gente lê. O livro ele pode ser uma inspiração para a gente acessar a nossa própria verdade. Mas a verdade a gente encontra quando a gente silencia tudo e se conecta com a nossa verdadeira essência. Aí a verdade aparece. Então a gente tem a possibilidade o tempo todo de saber qual é a nossa verdade. É uma questão de saber olhar para dentro. E quando a gente vai desenvolvendo essa percepção, gente, a gente vai percebendo quando a gente está criando expectativa. Quando a gente está projetando coisas nas pessoas. A gente está projetando coisas quando a gente está com medo do futuro. Então a gente começa a idealizar, né? A gente não vê a coisa como ela é. A gente vê a coisa como a gente gostaria que fosse. Então a gente vai projetando coisas e não vê a realidade, fica naquele delírio. Então a expectativa ela vem completamente do ego, ela vem dessa falta de percepção. Quanto mais percepção você tem, você não vai precisar nem criar expectativa e nem pensar positivo. Porque você entrega para o universo. Quantas vezes o seu pensamento que você acha que é positivo, na verdade é uma tentativa de manipular uma situação. Às vezes você está lá achando que está pensando positivo, mas você está totalmente ansioso, jogando uma carga super pesada numa situação. Então a melhor coisa, a meu ver, é você cocriar em estado meditativo, soltar para o universo e deixar rolar. Não fica pensando, não fica querendo controlar, que venha o melhor, aí você não cria uma tensão em relação às coisas que aparecem. Tudo que vem na sua vida você agradece, você não fica brigando com a realidade. Às vezes quando eu falo isso, tem gente que fala assim, ah, mas isso é passividade, é conformismo, né? Aí a gente tem que aprender com os orientais a praticar a ação pela não ação, que é aquela ação que vem do ser e não uma reação que vem do ego, né? Para isso a gente precisa silenciar bastante para a gente ter consciência. Porque senão, gente, sempre que a realidade nos manda alguma coisa, a gente fica focando no problema, né, daquela situação. A gente não foca na luz, a gente não agradece, a gente fica brigando com a vida. Porque na verdade a gente não está conseguindo ver o todo. A espiritualidade, os nossos mentores, eles têm uma visão de cima da nossa vida. A gente está vendo aqui, né, mas eles estão olhando lá de cima, eles estão vendo todas as nossas coexistências. Todos nós coexistimos em várias dimensões. A gente coexiste muitas vezes em formas que não são humanas. Vocês imaginem o trabalhão que dá para alinhar tudo isso aí. E a gente com o nosso egão aqui achando que sabe de muita coisa. Não, a gente sabe quando a gente acessa o ser. Mas quando a gente tá no ego, a gente não sabe de nada, gente. Então deixa os seus mentores poderem atuar. Silencia para você poder ouvir os insights. E não ficar brigando com a realidade. Porque muitas vezes aquela situação que você entende como um problema, como um dilema, ela vai te salvar de coisas muito piores que poderiam acontecer. Então a aceitação, a consciência, a gratidão de tudo o que acontece nos ajuda a ficar alinhado com o nosso propósito e a atrair situações que são de fato o melhor pra gente naquele momento. Gente, esse é o meu recadinho de hoje. Se você gostou, lembra de deixar o seu like aqui pra mim, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever no canal se ainda não tiver se inscrito. Então é isso, um grande beijo e até os próximos vídeos.